Oi, turma do segundo ano médio. Há quanto tempo, né? Prazer em dar mais uma aulinha para vocês. A última aula que nós trabalhamos foi sobre pirâmides. Se você não assistiu, assista a aula. Pirâmides, um trabalho mais geral, onde nós estudamos cálculo de alguns elementos da pirâmide, como por exemplo, a apótema da base, área de base, área lateral, área total. Então foi interessante, como uma introdução também. Nós falamos da definição do que era uma pirâmide, mas hoje não. Hoje nós vamos trabalhar basicamente o conceito de volume. E esse conceito está entre as páginas 198 e 206 do livro de vocês. E os exercícios que a gente vai fazer alguns, mas os demais vocês fazem, páginas 202, 204, 206, tá, gente? Então, a vida continua, nós estamos trabalhando desse jeito. Temos uma dúvida do Léo, depois eu estou mandando a resposta para ele. Quem tiver dúvidas, mande para mim. A ideia seria tirar foto das tarefas, mandar com o nome para eu avaliar as tarefas de vocês pelo ClassApp ou no meu e-mail também, tá? Veja, queria que vocês vissem essa figura aqui no livro texto de vocês, página 199. Repare, esta pirâmide ela foi fatiada em três. Desculpa, esse prisma foi fatiado em três. Então, quando você fatiou em três, você obteve três pirâmides congruentes. Todas elas têm a mesma base, porque as bases do prisma são iguais. Então, essas pirâmides têm a mesma base. Aí eu tenho três pirâmides iguaizinhas, com a mesma altura. Todas elas têm a mesma altura e as bases são todas iguais. As três pirâmides têm a mesma base, mesma altura, então elas têm o mesmo volume. Então, o que nós podemos imaginar? Que o volume de uma pirâmide, três pirâmides juntas dão esse prisma. Então, o volume da pirâmide é um terço do volume de um prisma. Tá? Então, na minha figura, mas tentei desenhar mais ou menos isso, que esse prisma pode ser dividido em três pirâmides. Você vai seccionando direitinho. Se isso aqui fosse de cera, por exemplo, nós poderíamos cortar com a faca e obteríamos três pirâmides. As três pirâmides juntas, como se fosse um quebra-cabeças, geraria esse prisma. Então, essas pirâmides todas têm a mesma base, a mesma altura. O volume do prisma é a área da base vezes a altura, como a mesma base, a mesma altura. Cada pirâmide teria um terço do volume do prisma. Então, poderíamos dizer que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, e a pirâmide vai ser um terço do prisma. Isso é um prisma, isso aqui é uma pirâmide. Então, cada prisma cabe três pirâmides de mesma base, mesma altura dentro. Você pode seccionar. Então, podemos deduzir que o volume da pirâmide é um terço da área da base vezes a altura. O volume do prisma não, é a área da base vezes a altura. Mas como a pirâmide, cada pirâmide é um terço do prisma, cada pirâmide dessa aqui é um terço disso aqui. Então, esse aqui foi dividido em três pirâmides. Logo, o volume da pirâmide, de uma dessas pirâmides, é um terço do volume do prisma, tá? Então, como o volume do prisma é a área da base vezes a altura, a pirâmide vai ser um terço, tá? Você pode ler um pouco mais do seu livro e vamos ao trabalho. Bom, na página 201 temos resolvidos. Eu vou mostrar para vocês com calma as questões que eu escolhi para vocês entenderem a matéria de volume. E aqui também entra com muita força a parte das seções. Este assunto vai ser importante também para os cones. Seção transversal. Ora, a seção transversal, vocês têm noção do que é um corte transversal, né? Por exemplo, você tem uma laranja, aí você quer dividir lá ao meio, aí você faz o corte transversal, né? Então, as frutas geralmente você faz cortes transversais nelas para obter as partes. Então, vamos lá. Em uma pirâmide heptagonal, que é isso?
A base tem 7 lados. É heptágono. Uma pirâmide heptagonal de 18 centímetros de altura. Então a pirâmide todinha, do bico dela, do vértice até a base, 18 centímetros, tá? De altura. E a base é 144. Então, essa base aqui, ela tem valor 144 centímetros quadrados. Alguém mediu essa área aqui? Alguém mediu? E ela é 144 centímetros quadrados, tá? Isso é dado no texto. Calcular a área de uma seção. O que é seção? É você vir cortar aqui, ó, uma seção paralela à base. A seção chama-se seção transversal dessa pirâmide, determinada por um plano que dista 12 centímetros da sua base. Então, é como se fosse um corte assim, e esse corte, ele é 12 centímetros da base. A base é aqui embaixo. Então, da base até a seção são 12 centímetros. Ora, como aqui é 18 centímetros e aqui é 12, então aqui é 6, né, gente? Olha, 6 mais 12, 18. Algum problema? Bem, na aula passada eu dei uma dica muito importante para vocês, que foram as razões entre as seções. Para resolver esta questão, precisaremos das relações entre seção e área da base, ou a relação entre volume das pirâmides. Vamos lá. Tem 3 relações muito importantes. Anota no seu caderno isso. 3 relações muito importantes que vão... Esse assunto é um pouco difícil, pirâmide, mas com essas 3 fórmulas você vai destruir o assunto. Veja lá. A base tem uma aresta, a aresta da base, a aresta da seção. A altura da pirâmide é o Hzão. A altura da pirâmide grande, da pirâmide inteira. E Hzinho, Hzinho é a altura da pirâmide menor, que aqui fica determinada uma pirâmidezinha, tá vendo? Aqui é a pirâmide grandona, que a altura dela é Hzão. E essa pirâmide que pega aqui a base é a seção, até aqui o vértice é Hzinho. Então vamos lá. Se você pegar a aresta da seção e dividir pela aresta da base, vai dar igual a altura pequena para a altura grande, a relação. Que eu estou dizendo que a aresta pequena dividido pela aresta da base vai dar H pequeno sobre H da base, H da pirâmide maior. Essa relação é importante, mas aparece menos. Essa daqui é muito importante. A área da seção, a seção essa que está em azul aqui, dividido pela área da base, a área da seção dividida pela área da base é a mesma coisa, H pequeno sobre H grande, só que é ao quadrado. Porque a área, gente, é a unidade de centímetros quadrados. A aresta é centímetro, a área é centímetro quadrado e volume centímetro cúbico. Então, se eu pegar a área da seção dividir pela área da base, é a mesma coisa que dividir a altura pequena pela altura grande e elevar ao quadrado. E a última relação é de volume. Veja que essa pirâmide aqui vermelha é bem maior que essa pirâmide aqui, ó. Então, o volume da pirâmide pequena da seção dividido pelo volume total, o volume da pirâmide da seção da pirâmide dividido pelo volume total é igual à relação entre a altura grande pequena e a altura grande ao cubo. Então, todas elas são H pequeno sobre H grande, tá vendo? Só que as arestas é elevado à primeira, as áreas ao quadrado, né? E os volumes ao cubo, tá? Vamos aplicar ao nosso problema. Então, a área da seção está para a área da base. A área da seção está para a área da base. Mas que a área da base, ele falou que era 144. Ó, gente, essa base heptagonal, alguém mediu essa área e disse que era 144 centímetros quadrados. Então, a área da seção está para a área da base, dividida pela área da base. A área da seção dividida pela área da base é igual a altura pequena dividido pela altura grande ao quadrado. 6 dividido por 18 ao quadrado. Então, área da seção transversal sobre 144 igual.
Aqui eu posso simplificar por 6. 6 por 6 dá 1, 18 por 6 dá 3. Então, esse 144 está fazendo o quê? Aqui embaixo, dividindo. Se ele for para cá, ele vai multiplicando. 144 vezes 1 sobre 3 ao quadrado, porque simplificando aqui fica 1 sobre 3 ao quadrado. 144 vezes 1 sobre 3 ao quadrado é 1 sobre 9. 144 vezes 1, 144 dividido por 9, 16. Então, essa área daqui, essa daqui de baixo é 144 centímetros quadrados, enquanto essa é 16. Claro, menor, né? Quanto mais você vai cortando mais para cima, mais a seção fica menor. Repetindo, a área da seção dividida pela área da base é H pequeno para H grande. Como é que H pequeno foi achado? Ora, isso aqui é 18 e da seção até a base é 12. 12 mais 6 igual a 18. Então a altura pequena é 18, a altura pequena é 6, a altura grande é 18. Então, a área da seção está para a área da base. A área da seção está para a área da base, como H pequeno está para H grande ao quadrado. H pequeno para H grande ao quadrado. Então a área da seção dividido pela 144 é igual a 6 dividido por 18. Mas aqui por 6 dá 1, por 6 dá 3. Então 1 sobre 3 ao quadrado. Esse 144 está dividindo, vem para cá multiplicando. Então 144 multiplicado por essa fração, 1 sobre 3 ao quadrado. 1 sobre 3 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado quem é? 9. 144 vezes 1, 144 dividido por 9, 16. Então, essa área da base tem 144 centímetros quadrados e essa área azul aqui, essa parte azul, tem apenas a área 16, tá? Essa área daqui é 16 centímetros quadrados, essa daqui, ó. Pronto, então essa relação aqui é muito importante. Se você fosse fazer sem ela, então ia demorar muito. Aí eu aproveitei e fiz uma OBS aqui, ó. Se fosse pedido o volume das pirâmides, vamos lá. Volume é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume da pirâmide pequena seria 1/3 da área da base, 16, vezes a altura, 6. 1/3 pirâmide. A gente acabou de ver aqui. O volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Ora, a pirâmide pequenininha, a base é 16 e a altura é 6. Então, 1/3 da área da base, 16 vezes a altura. Fazendo as continhas, 32 centímetros cúbicos, volume. O volume grandão seria, a pirâmide grandona seria a área da base, 1/3 da área da base, que é 144, vezes a altura grandona, que é 18. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Simplifica aqui por 3 dá 6. 6 vezes 144 dá 8. 864. Então, é muito importante nós termos esse conhecimento em termos de pirâmides. Exemplo 2. Eu expliquei o outro 2 vezes. Calcular o volume de uma pirâmide de altura 12 centímetros. Então, essa altura da pirâmide, a altura é 12 centímetros, cuja base é um trapézio isósceles. Trapézio isósceles é um trapézio que tem dois lados iguais. Trapézio isósceles, cujos lados medem 10, 10, 9 e 21. Então, seria assim, trapézio aqui 10, aqui 9, aqui 21. Bem, você está mandando calcular o volume, é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Mas a área da base é um trapézio. Como é a área do trapézio? Base maior vezes base menor vezes a altura. Essa altura aqui deve ser um H pequenininho. H pequeno aqui, ó. Vezes a altura sobre 2. Aí o trapézio, olha para o trapézio. Eu tenho a base maior, 21. Base menor, 9. Só que eu não tenho a altura. Aí eu peguei o seguinte, ó, gente. Aqui em cima é 21, olha lá. Daqui para aqui é 9. Então aqui é 9. 9 mais 6, 15. Com mais 6, 21. Então esses dois lados aqui valem 6. 6 esse pedacinho. 6 mais 9, 15. 15 mais 6, 21. Então, eu sei que aqui é 6.
aqui é 10, porque é um trapézio isósceles, olha lá. Aqui é 6, aqui é 10, aqui é H. Só pode ser 8. Mas você aplica Pitágoras. 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais H ao quadrado. 10 ao quadrado 100, H ao quadrado 36. 36 passa para lá, fica menos. Subtraindo da 64, então H ao quadrado é 64. H vai ser raiz quadrada, vai dar 8. Bom, então, a altura do trapézio é a altura da base. Então, base maior, vamos lá. Base maior, 21. Mais base menor, 9. Vezes a altura acabamos de calcular, que é 8. 8, a altura da base, não da pirâmide não. Sobre 2. Base maior, veja, 21. Base menor, veja, 9. Certo? A altura do trapézio, que é esse pedacinho aqui. Olha lá, a gente acabou de calcular que é 8. Sobre 2. 21 mais 9 dá 30. 30 vezes 8 sobre 2. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 30, 120 centímetros quadrados. Então, isso aqui é a área da base. Mas ele não pediu, ele pediu volume. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base. A área da base é 120. Acabamos de calcular isso para você. Centímetros quadrados. 1/3 da área da base vezes a altura. A altura da pirâmide, a gente pode ver aqui claramente quem é. A altura da pirâmide é 12. Esse H pequenininho, gente, é a altura do trapézio. Não tem nada a ver. Vai entrar no cálculo da base. A área da base. A base é um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Essa altura só foi possível de calcular por Pitágoras. Por quê? Se essa parte daqui aqui é 9, veja, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 6, 21. Então esse pedaço aqui é 6. Aí eu tenho um triângulo que é 10. Aqui é 10. Aqui é 6. Aqui é 8. Só pode, né? 10, 6, 8. Mas se você quiser, você pode aplicar Pitágoras. 10 ao quadrado. 6 ao quadrado mais H ao quadrado. Faz as contas, acha o H. Esse H é pequeno, que é a altura do trapézio. Então, aí você vai. A área do trapézio, que é a base. Base menor, maior, 21. Mais base menor, 9. 9. Vezes a altura. A altura é 8. Sobre 2. 21 mais 9 dá 30. 30 vezes 8 sobre 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 30 dá 120. Mas não é isso que ele está querendo. Ele está querendo determine calcular o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é 120 e a altura dela é 12, H grande, da pirâmide. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 120, 480, gente. Volume da pirâmide, tá? Novamente, seções. Esse aqui é página 202, questão 61. É para resolver. Eu passei para vocês, mas eu vou fazer. Mas você em casa, tenta fazer sozinho, tá certo? Porque não adianta ficar eu fazendo e você não tentar fazer. Olha, tá vendo essa pirâmide? Uma pirâmide tem 24 centímetros de altura. Opa, já sei que daqui para aqui é 24. E ela tem base pentagonal. Epa, que isso, Barreto? É uma base que é um pentágono. Pentágono. E essa base tem a área 288 centímetros quadrados. Então, essa área daqui de baixo é 288 centímetros quadrados. Agora, essa daqui eu não sei não. Aí, qual é a área da seção? Que é essa daqui vermelhinha, determinada pelo plano que dista 16 centímetros da base. Então, essa seção dista 16 da base. A base é aqui embaixo. Ora, se tudo isso aqui é 24 e aqui é 16, aqui só é 8, tem que ser 8. 8 mais 16, 24, tá certo? Isso aqui você deduz. Então, aqui eu tenho Hzão, aqui eu tenho Hzinho, tá bom? A altura da pirâmide mais baixinha e a altura da pirâmide grandona. Aí você usa aquela relação que eu expliquei. Área da seção dividido pela área da base é H pequeno para H grande ao quadrado. Vamos lá.
A área da seção, eu não sei quem é. A área da base, eu sei, 288. A área da seção é o que eu quero. A área da base, 288. H pequenininho, 8. H grandão, 24. 8 para 24. Simplificando por 8 dá 1 sobre 3. 1 sobre 3. Então, a área da seção está para a área da base, assim como 1 está para 3. Mas 1 ao quadrado quanto é? 1. 3 ao quadrado quanto é? 9. Esse 288 está fazendo o que aqui embaixo? Dividindo, aí passa multiplicando. 288 vezes 1, 288 dividido por 9, dá 32. Muito fácil. Aí por isso que eu estou dizendo que é um show de bola isso aqui, ó, gente. Isso aqui é um show de bola. Você começa a resolver questões muito facilmente por essas três relações aqui. Muito bom mesmo. Tá, então fizemos essa daqui, que era uma pirâmide de base pentagonal. Isso não importa não, porque ele disse que a base tinha a área 288, queria só a seção. Essa seção ficava a 16 centímetros da base. E a pirâmide total tem 24. Ora, 16 mais 8, 24. Aí determina a altura da pirâmide pequenininha, a altura da pirâmide grande. A área da seção está para a área da base. A seção é essa parte vermelha e a base aqui embaixo. Assim como a altura pequena está para a altura grande ao quadrado. Aí é só substituir e fazer as continhas. Tá? Agora a questão 62, pessoal. 62. Uma pirâmide 62. Uma pirâmide de vértice P, olha lá, olha o vértice dele, deu o nome P. Tem 30 centímetros de altura. Opa, aqui ó, olha gente. Aí a pirâmide tem 30 centímetros de altura. Pronto. 30 centímetros de altura. Tá? Você sabe disso. No texto. E 250 centímetros quadrados de área. Então, da base. Então, essa base aqui, preste atenção, tem 250 centímetros quadrados. Essa base de área da base. Um plano alfa, você cortou aqui essa fatia. Um plano alfa está nessa fatia. Essa fatia está no plano alfa. Paralelo à base, intercepta essa pirâmide determinando uma seção S. Essa aqui é a seção S. Seção S. Seção S de área 90 centímetros quadrados. Então, essa seção, alguém mediu a área 90. A área da seção 90 centímetros quadrados, área da base 250. Aí o que ele quer? Conforme mostra a figura, blá blá blá, ele quer a distância P ele quer a distância da seção ao vértice e quer o volume da pirâmide pequena, que é de P a S, de base de altura X e base S. Então, duas coisas que eu quero. Eu não quero a área da seção, nem a área da base. Eu quero saber qual é a altura da pirâmide pequena. Então, eu aplico a mesma fórmula. A área da seção está para a área da base, como H pequeno está para H grande ao quadrado. A área da seção, 90, ele disse. A área da base, 250, ele disse. A altura da pirâmide pequena, sei lá, X. A altura da pirâmide grande, aí eu sei, 30. Algum problema? Corta-se o zero, fica 9 para 25, x ao quadrado sobre 30. Qual é a operação inversa de potência? Raiz quadrada. Então, esse 2 aparece como raiz quadrada aqui, tá? Tirou a raiz quadrada dessa parte aqui, ó. Raiz quadrada de 9, 3. De 25, 5, tá? Então, esse 2 aqui, a operação inversa de potência é raiz. Se esse 2 passar para cá, ele vem para aqui, ó. Esse 2 vem para aqui, ó. Raiz quadrada. Ele sai daqui, em potência vira raiz quadrada. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 25, x sobre 30. Aí você faz meios e extremos, olha como é fácil. Aí você faz 5 vezes x e 3 vezes 30. 3 vezes 30 é 90, né? 90. 5x igual a 90. Então, x vai ser igual a quem? 90. X vai ser quem? 90 dividido por 5.
18 centímetros, gente. Então, essa seção, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é 18, tá bom? 18. Aí ele quer agora que você calcule o volume dessa pirâmide aqui, pequenininha. Ora, o volume Vzinho volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Volume de pirâmide, aqui é pirâmide, volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3, área da base, essa base aqui pequenininha, que ele quer a pirâmide pequena. A base é 90, altura. Qual é a altura dessa pirâmide pequena? Acabamos de achar que é x, só que é 18. Vezes 18. Então, 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 9, 54. 540 centímetros cúbicos é o volume da pirâmide pequena, porque está querendo o volume da pirâmide de vértice P e base S. Então, base S. Ok? Temos essa primeira parte da nossa aula. Depois eu vou editar mais uma parte, mas estou preparando a primeira parte dessa aula. Tá bom? Veja. Calcule o volume de uma pirâmide de 9 centímetros de altura. Epa, uma pirâmide meio estranha, meio oblíqua, tá vendo? Você vai olhar a primeira vez, não vai entender bem, depois olhe bem a parte escura. Ela é assim, ó. Só que ela é oblíqua e tem altura 9 centímetros. Cuja base é um trapézio retângulo. Trapézio retângulo assim, ó, gente, olha. Tem dois ângulos de 90 graus, tá? Trapézio retângulo. Depois que nós temos que conhecer a geometria plana do 8º ano, 9º ano. Senão a gente fica meio perdido agora. Cujos lados paralelos medem 6 e 8 centímetros. Então, esse lado mede 6, esse mede 8. E o lado inclinado, o oblíquo, mede 3 raios de 2. Então, esse aqui mede 3 raios de 2. Olha lá, esse aqui é 3 raios de 2. Aí, ele quer o quê? Calcule o volume. Para calcular o volume, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ter área 1/3 da área da base vezes a altura. Mas a base, essa parte de baixo aqui no chão, é esse trapézio. Então, mas eu preciso da altura do trapézio, porque no caso, para achar o trapézio é base maior, mais base menor vezes a altura sobre 2. Aí eu tenho que fazer o seguinte. Olha, daqui até aqui é 6. Daqui até aqui é 6, tá? Olha lá, 6. Mas isso tudo aqui é 8, olha lá, olha lá. Isso tudo aqui é 8, veja. Se daqui para aqui é 6 e tudo aqui é 8, esse pedacinho pequenininho é 2. Porque 2 mais 6 é 8, tá bom? Ele falou que eram 8 e 6 os lados paralelos. O lado menor 6 e o lado maior 8. Aí você aplica Pitágoras. Aqui. A hipotenusa, olha, a hipotenusa é 3 raios de 2. Então, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. H ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu já expliquei a vocês que quem está entre parênteses, todo mundo aqui de dentro vai ficar ao quadrado. Veja, 3 elevado ao quadrado, quanto é? 9. Raiz de 2 ao quadrado, corta, fica só 2. 3 ao quadrado, 9. Raiz, olha, raiz quadrada de 2 ao quadrado, você corta esse 2 com 2 da raiz, aí fica somente 2. Isso é uma coisa já antiga, né? Então, vamos lá. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, porque corta o 2 com a raiz. H ao quadrado e aqui dá 4, que é 2 ao quadrado, porque a hipotenusa é 3 raiz de 2, os catetos são 2 e H. Mas olha, mas eu sei que 9 vezes 2 é 18. H ao quadrado mais 4. Esse 4 vem para cá, ele é positivo, olha lá, vem para cá menos. 18 menos 4, quanto é? 14. Era bom que fosse 16, né? É 14. H ao quadrado é 14. Então, quem é H? Raiz quadrada de 14 centímetros, tá? Aí, agora a gente vai achar a área da base. A área da base. Quem é a base? Quem é a base da pirâmide? É esse trapézio aqui, a base. A altura dele, a altura da pirâmide é 9. Então,
Área da base é trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Base maior, 8. Base menor, 6. A altura a gente acabou de calcular que era raiz de 14. Raiz não exata. Então, base maior, 8. Mais base menor, 6. Vezes a altura, raiz de 14 sobre 2. 6 mais 8, 14. Raiz de 14 sobre 2. Aqui divide 14 por 2, dá 7 raiz de 14, tá? Pronto, então aqui é a área da base. Vamos lá. Então, o volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A gente viu no começo que uma pirâmide, um prisma corresponde a 3 pirâmides. Então, uma pirâmide dessa é 1/3 da área do prisma. Por isso, 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3, a área da base deu 7 raiz de 14. A altura da pirâmide, cadê? A altura da pirâmide é 9 vezes 9. 1/3 da área da base. Aí simplifica 9 por dá 3, 3 vezes 7, 21. 21 raiz de 14 centímetros cúbicos é o volume. Gente, então, essa é a primeira parte. Aí você estuda isso aqui. E eu estou preparando amanhã já a segunda parte, para na hora da aula vocês estarem com todo o material para estudarem, tá? Então, espero que tenham entendido. Assistam a aula várias vezes. A explicação, se não entendeu, vê de novo, tá? Um forte abraço a todos, até a segunda parte. Essa foi a primeira parte. Tchau, tchau.